Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que me reapresentar neste canal, mas hoje é dia de conversar sobre o livro Poemas Tardios, da Margaret Atwood. Então, eu li muito pouco em 2023, vocês podem ter percebido por conta dos pouquíssimos vídeos que aconteceram aqui neste canal. Pretendo melhorar em 2024, mas fui à praia e decidi levar um livro enquanto o carro perseguia ali as curvas da estrada, e então eu cheguei na conclusão que eu tinha que ler um livro leve, um livro suave. Então, por que não juntar duas coisas que eu gosto muito? Eu sou fã da Margaret Atwood e também gosto de poesias. Eu sei que eu já falei aqui no canal várias vezes, já falei para meus amigos, todo mundo sabe que de um modo geral, eu não gosto muito de poesias, mas a verdade é que assim, eu não gosto de poesias ruins, eu gosto de poesias quando elas são boas. Me incomoda muito hoje em dia a gente vê que muitas poesias elas só funcionam e só parecem que é poesia porque elas estão quebradas na página, estão quebradas na folha. E quando você junta tudo, você tem ali só mais uma frasezinha de impacto para colocar nas redes sociais. E isso me irrita profundamente. E é claro que o livro Poemas Tardios é totalmente o oposto disso. Eu gosto da poesia que faz sentido ela ter aquele formato, faz sentido as palavras estarem ali exatamente porque é assim que ele foi construído. Eu gosto dessa construção, eu gosto dessa coisa mais aprofundada da poesia. E então eu falei, por que não? Porque a Margaret Atwood é maravilhosa na prosa. Precisava conhecer a poesia dela e não me decepcionei. Este livro aqui foi um livro muito especial e eu acho que eu não poderia ter fechado 2023, esse ano de pouquíssimas leituras, da melhor forma. Então este vídeo é um convite para você ler este livro e eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi essa minha experiência com essa obra maravilhosa. Se você não conhece a Margaret Atwood, ela é muito conhecida por conta das histórias de ficção científica. Na verdade, nem é ficção científica. Ela fala mais que escreve ficções especulativas. O que seria isso? Ela pega algum ponto do mundo de hoje e eleva para um lugar muito diferente e constrói um futuro a partir da nossa realidade. Um exemplo clássico disso e muito famoso é o livro Conto da Aia. Ela pega um pequeno trechinho da Bíblia e a partir desse trecho ela conta uma história que acho que também é de terror, é uma ficção especulativa, uma ficção científica, uma história de terror, porque vai elevar a violência, principalmente em relação à mulher, num lugar assim tenebroso demais. E também vai lidar com questões políticas, questões da sociedade. Então ela tem essa habilidade, ela trabalha muito nesse campo. E na prosa, quer dizer, e na poesia, não poderia ser diferente. Ela vai pegar temas e vai esmiuçá-los e você vai sentindo toda a potência da escrita dela, já na prosa, também na poesia. Não ache que para ler Margaret Atwood, então, para ler esse livro, você precisa conhecer a prosa dela. Não. É um livro que funciona também muito bem se você quer conhecer a autora, porque aqui você vai perceber alguns temas comuns na obra dela. Então você vai ter aqui essa questão da ficção científica, você vai ter aqui essas rotinas simples da vida comum, mas permeados de significados, você vai ter aqui alguns personagens também relacionados a mitos, como por exemplo lobisomens, fadas, enfim, é muito interessante por conta disso também começar a ler Margaret Atwood por este livro. Não foi o meu caso, mas estou aqui recomendando porque eu tenho certeza que vai dar certo. Uma das coisas assim que eu fiquei mais encantada neste livro é que as poesias elas são muito lindas, elas são muito comoventes e elas te levam também para um lugar de muita originalidade. Olha que interessante, no prefácio deste livro ela conta pra gente que ela escreveu essas poesias, por isso o nome Poemas Tardios, desde a época da adolescência e ficavam engavetados. Alguns ela chegou a mandar para editoras, não aconteceu nada. Muita coisa ela chegou a reescrever, datilografar, mas assim ficou lá de escanteio na vida dela. E aí então ela fez essa junção desses poemas que ela escreveu. Ela comenta especificamente o período em que ela escreveu esses poemas no prefácio. Foram escritos entre 2008 e 2019. E ela fala também que ao longo desses 11 anos que ela escreveu, ela acha que o mundo se tornou um lugar muito mais sombrio, mas que mesmo assim ela acredita nessa poesia, Ela perdeu muita fé na humanidade, mas que de algum modo essas poesias também são poesias de esperança. E eu vi muito isso também nas poesias. Além desses temas que eu falei para vocês, que são mais comuns aparecer, sempre figuras de pássaros aparecem na obra. E eu acho que o pássaro ele tem essa representação de liberdade, mas também de
de esperança. Então acho que ela foi muito feliz aqui no prefácio dela. Não é um spoiler que ela dá da obra, mas faz total sentido quando você termina de ler o livro. Então a Margaret Atwood é realmente uma escritora genial. Eu fiquei encantada com esse livro e tenho mais algumas coisas para falar sobre a obra, mas não quero entregar muito. Eu acho que a poesia ela trabalha muito nesse campo do sentimento, de como você está disposta a ler a poesia e do quanto você recebe da poesia. Acaba ficando num lugar muito assim particular de cada um. É meio clichê falar isso, mas eu concordo com isso. Eu acho que a poesia é isso mesmo. O que me pegou foi essa profundidade que ela constrói. São poesias muito modernas, não tem rimas, não tem estilos definidos, elas são bem diferentes umas das outras. Umas são muito grandes, outras são menores, mas ela vai trazendo assim um combo muito bonito de experimentações, da vivência daquelas situações que ela está construindo a poesia e vai construindo essas camadas. Então ela vai trazer para você a natureza, ela vai trazer a percepção do humano perante a normalidade da vida. De repente algo muito misterioso acontece, que também é algo que permeia muito a obra dela. Isso é maravilhoso. O livro ele tá dividido em 5 partes, então você vai perceber certos temas se repetindo, mas em comum todos vão trabalhar com essas coisas que eu já comentei com vocês. Então você vai ter lobisomem, você vai ter a fada, de repente você vai ter uma situação super do cotidiano, sem nada mágico, muita relação com a natureza, com a paisagem, isso vai aparecer muito e ela vai construindo isso de uma forma muito bonita. E assim, quando você termina um poema, você já quer ir pro próximo, porque ela tem esse poder de encantar. Cada linha da poesia dela vai te encantando de alguma forma, sem cair no óbvio, o que é mais maravilhoso. Ela não cai no óbvio em nenhum momento. Eu fiquei realmente muito encantada com isso. Sabe que quando eu faço vídeo de poesias, eu costumo ler algumas poesias, porque só lendo a poesia para entender a poesia. Mas esse livro aqui, eu não consigo escolher uma poesia para ler, mas eu vou ler um trechinho do prefácio, então, que é uma coisa assim muito bonita, muito singela, uma escrita muito simples e de muito significado que ela tem. E ela fala o seguinte no final, que é a forma também como eu vou terminar este vídeo. Ela fala assim: a poesia lida com o núcleo da existência humana, vida, morte, renovação, mudança, assim como bondade e maldade, injustiça e às vezes injustiça. O mundo em toda a sua diversidade, o clima, o tempo, tristeza, alegria e pássaros. Há mais aves nestes poemas do que nos livros anteriores. Desejo que haja ainda mais pássaros nos próximos livros de poemas. Deve haver um, e também desejo que existam mais pássaros no mundo. Que possamos todos ter esperança. Margaret Atwood. Genial!